pessoal. Quem já está entrando aí para a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos por aqui, mas estamos lá no YouTube. Então, se você quer acompanhar aí os slides, tá? Toda a estrutura de explicação que eu fiz para vocês, corre lá no YouTube. Nós estamos ao vivo lá. Que vai ficar só para estar simultâneo, tá? Mas eu não consigo mostrar a tela para vocês. Não consigo compartilhar do jeito que eu gosto. Oi, Danilo. Gente, tá dando para escutar direitinho? Me falem aí como é que tá para vocês. Tanto também a galera do YouTube. Quem já tá aqui no YouTube. Me falem aí como é que tá. Me falando. Boa noite. Oi, Adinária. Marli. Vamos lá pro YouTube, galera. Hoje a gente vai falar sobre a dipirona, certo? Devido aos últimos acontecimentos, né? É um fármaco muito utilizado. E aí eu decidi falar para vocês sobre a dipirona, suas reações alergênicas, mecanismo de ação, certo? Vamos ter aí uma noite muito agradável falando sobre farmacologia. Oi, galerinha. Galera do Insta. Ai, peraí. Caiu aqui. Deixa eu só conectar. Estamos lá no YouTube. Para quem está aqui no Instagram, o link está aí na bio, tá, pessoal? O link está na bio. Você clica aí na bio, já tem um link para você acessar o YouTube. Hoje nós vamos... Nossa live vai ser por lá. Vou estar aqui só compartilhando. Tá, Luiz, está na bio. Você clica lá na bio, tem lá a aula de pirona. Você já vai ser direcionado. Oi, Flávia. Adelice. Pessoal, vão me falando aí enquanto a galera está entrando, da onde vocês são. Eu adoro conhecer vocês. Eu adoro essa troca aqui do ao vivo, porque eu amo conhecer vocês. Adoro quando a galera vai lá, coloca nos posts, né? Ah, eu sou técnica de enfermagem, sou enfermeira, trabalho em tal lugar. Eu amo essa troca. Falando com a galera do Insta também. Milene, Lucinha, todos muito bem-vindos. Galera do YouTube, tá dando para escutar legal? A imagem tá boa também? Vamos falando. Milene de Santos, São Paulo. Muito bem. Pessoal, como eu falei para vocês hoje, né? Acabei pegando aí uma faringite, tô com minha garganta daquele jeito, não tá nas suas melhores... Edinária do Maranhão, mas como eu me comprometi, eu não quero remarcar, não gosto nada disso. Quando eu me comprometo, eu vou até o fim. Então eu disse, não, vamos lá, vai dar certo. Eles vão entender quando eu precisar beber uma aguinha, né? No YouTube não tá legal a imagem, tá ficando como? Travada? Me falem aí. Rosângela de Fortaleza. Tá travando a imagem no YouTube? Me falem. Lorena de São Paulo. Olha, Marli. Talvez seja a questão do roteador, tá, gente? A internet. Estão me falando que tá ótimo, viu? Tá ótima a imagem. Floripa, terra boa. Já conheço. Gente, vamos lá. Vou começar aqui, né, com a galera que já está aqui no YouTube, que chegou cedo. Mariana de Portugal. Tem gente até da Europa aqui assistindo nossa aula hoje, né? Vamos falar aí sobre a dipirona e suas reações alergênicas, tá? Deve ser a internet. Estão falando aqui que deve ser a internet. Vamos lá. Vamos passear aqui pelos nossos conceitos. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar perguntando, tá? Podem perguntar, a gente vai ter essa interação. Como eu falei para vocês, é algo que eu gosto bastante. Então, para quem não me conhece, vou só me apresentar, né? Sou professora Tassiana, sou enfermeira, trabalho na assistência, né? Então, não sou aquela professora de Instagram, não sou aquela enfermeira de Instagram.
porque também trabalho na assistência, então tenho noção de todos os percalços, né, todas as dificuldades que nós passamos aí durante a assistência ao paciente. Sou professora de farmacologia também de faculdade, já tenho aí uma boa estrada ensinando farmacologia, né, de uma maneira aí mais exclusiva para a enfermagem, até porque é a minha área de atuação, então é realmente focado para enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, os estudantes de enfermagem, direcionando esses conceitos de uma forma mais aplicada à prática. Então, eu trabalho dessa forma. Tenho mestrado, doutorado também em farmacologia, já trabalho aí com pesquisa há bastante tempo, certo? E resolvi aplicar esses meus conhecimentos através do Instagram, né, do canal do Instagram, ajudando outros colegas, né, que eu sempre vislumbrava isso na prática e via que era uma dificuldade muito grande. Muita gente tinha muita dificuldade, tem muita dificuldade em farmacologia. E aí eu decidi criar, dessa forma, um Instagram para a gente poder discutir, né, e aprender uns com os outros sobre esse tema, ok? Vamos lá, então vamos começar a falar aí sobre dipirona e suas reações alergênicas. Quem está aqui agora no Instagram, nós estamos ao vivo também no YouTube, e eu estou mostrando por lá os nossos slides, né? Por isso que eu fui para o YouTube, que é bem melhor de visualizar, tá? E aí, quando foi que surgiu, né, a Novalgina? Pessoal, a Novalgina é o analgésico mais antigo do Brasil. Ano passado, por incrível que pareça, ele fez 100 anos. Então, faz 100 anos que nós temos disponíveis nas nossas farmácias a Novalgina, né? E a Novalgina é quem? A nossa querida dipirona, certo? Ela surgiu aí em 1922. Foi quando foi formulada e foi posta para vender aqui no Brasil a Novalgina. Então, ela é bem mais antiga do que o nosso querido paracetamol, que também é bastante utilizado. O paracetamol ele surgiu aí na década de 70, né? Então, a Novalgina ela é bem mais antiga. Em 2022, como eu falei para vocês, fez 100 anos que nós temos esse fármaco. Ele surgiu a partir de um corante em indústrias lá alemãs, né? Então, a dipirona, também chamada de metamizol, ele surgiu a partir de um corante, né? Foi visto aí a sua potencial ação analgésica, antipirética, e começou-se a comercializar essa Novalgina. Hoje, pessoal, existem 125 produtos à base de dipirona, certo? À base do metamizol, 171 em associação. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para aqueles pacientes que são alérgicos à dipirona, certo? Alérgicos ao metamizol. Por quê? Porque existem outros compostos que nós temos a dipirona dentro. Por exemplo, o Buscopan composto, né? Você tem o Buscopan duo, onde você vai ter a presença da escopolamina, mas junto você tem a dipirona, certo? Então tem gente, eu sou alérgica à dipirona, mas eu posso tomar Buscopan. Qual o tipo de Buscopan, né? É o Buscopan que é somente a escopolamina ou é aquele Buscopan que tem aí a dipirona no conjunto? Então, precisamos estar alerta e passar a visualizar, né, os fármacos que nós ingerimos ou administramos nos nossos pacientes, né? Sempre importante ver como é que está a formulação daquele fármaco, o que é que contém aquele fármaco. E muitas vezes passa despercebido que na composição daquele medicamento nós temos quem? A dipirona. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. E aí, por que tantas pessoas desenvolvem alergia? Né? A gente sempre fica naquela dúvida, por que tanta gente desenvolve alergia à dipirona? É um fármaco super antigo, bastante utilizado. O Brasil é um dos maiores consumidores da dipirona no mundo. Por que tanta gente desenvolve alergia? A gente vai falar isso justamente hoje, por que tanta gente desenvolve alergia. Primeiro porque começou-se, né, eu resolvi até ter esse momento com vocês, justamente para divulgar o conhecimento, para que mais gente tenha o conhecimento dessas reações, né, que a dipirona pode causar, mas isso surgiu a partir daquele caso trágico, né, onde a idosa acabou falecendo por uma administração equivocada de dipirona, no caso onde ela era alérgica, né? E aí tinha sinalização, né, na plaquinha do próprio leito, falava que ela era alérgica à dipirona, na pulseira também falava que era alérgica à dipirona. Fala-se, né, ninguém sabe, a gente só sabe quando realmente for apurado,
que não tinha sido prescrito a dipirona para esse paciente, né, que foi administrado de uma maneira aí irresponsável, mas a gente só vai saber realmente o que aconteceu após ser apurado aí todo esse caso. Mas foi a partir daí que a gente que eu resolvi, né, conversar com vocês sobre a questão da dipirona. Muitos pacientes são alérgicos à dipirona, né, têm alergia à dipirona. Até fiz uma pergunta aí no Instagram, perguntando quem é que era alérgico, ou se conhecia alguém que era alérgico à dipirona, e muita gente respondeu: professora, eu sou alérgica, eu tenho muito medo, né, de administrar um medicamento por engano, ou então conheço meu filho é alérgico, minha mãe é alérgica, minha irmã é alérgica, ou seja, muita gente desenvolve essa alergia à dipirona. Algumas pessoas até tatuam, como estou mostrando aqui para vocês, né? Tem gente que coloca aqui alérgico a ibuprofeno, dipirona, S, né? Há outros compostos, há outros AINES aí, anti-inflamatórios e não esteroidais, mostrando justamente para não correr risco, né? A pessoa já tatua aqui no braço que é alérgico a um composto, justamente para não correr risco que seja administrado de uma maneira equivocada. Por quê? Porque a dipirona, pessoal, ela pode causar, né, potenciais aí alergênicos severos, né? Dentre eles a gente tem aí a síndrome de Stevens-Johnson, certo? Outros tipos de síndromes que a gente vai conversar hoje. Inclusive saiu em uma matéria onde uma brasiliense, né, ela processou a indústria farmacêutica aí com R$1 milhão, justamente por ela ter tomado um comprimidinho esse aqui, ó, que você tem na sua casa, com certeza. Todo mundo tem, certo? Um comprimidinho de dipirona, clássico, né? Ela tomou e desenvolveu aí uma reação alérgica rara, justamente aí a síndrome de Stevens-Johnson, certo? Que a levou quase à morte. Então, ela está processando o laboratório, né? Falando que tomou e desenvolveu essa reação alérgica, coisa que é comum, até na própria bula fala, né, que pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, e ela está aí tentando ganhar, né, na justiça a partir dessa reação que ela desenvolveu com a tomada da dipirona. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de química, tá? Mas de uma maneira bem leve, que eu sei que a gente não teve, né, na nossa faculdade, disciplina de química, é uma coisa assim, mais complexa, mas eu vou falar de uma maneira bem leve para que você possa entender. Galera que está no Instagram, corre lá para o YouTube para ver aí essa estrutura química que eu estou mostrando aqui. Percebam, pessoal, que a estrutura química da dipirona, ela tem essa característica, certo? E a estrutura química dela, do metamizol, é a grande chave para causar as reações de hipersensibilidade. Por quê? O que é que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Ela possui um anel de pirazolona, que é esse anel aqui que eu estou mostrando, ó, em vermelhinho, certo? E, além disso, ela também possui, na sua estrutura química, um grupamento de enxofre. Olha aqui, certo? Isso traz para o fármaco, isso traz para a dipirona, isso traz para o metamizol um grande poder de imunogenicidade, certo? Ou seja, um grande potencial de causar alergia. Além da própria dipirona, pessoal, a gente tem outros fármacos que também têm enxofre na sua composição, como, por exemplo, a sulfa, a hidroclorotiazida, o próprio captopril. Então, às vezes, o paciente alérgico à sulfa, ele pode desenvolver, pela presença aí do enxofre na estrutura, né, da própria sulfadiazina, alergia à dipirona, certo? Porque todos esses fármacos que eu falei para vocês têm na estrutura química a presença aí do enxofre. Então, a característica maior da dipirona trazer esse potencial aí de desenvolver hipersensibilidade, né, gerar uma resposta imunológica, é justamente a sua estrutura química. Ok? Boa noite, Andréia. Vamos lá. Falando um pouco sobre a farmacocinética da dipirona, suas características, né? Ela é um fármaco que tem um peso molecular pequeno, relativamente pequeno, baixo, né, de 311. Isso dá para a dipirona, né, uma facilidade de ultrapassar membranas,
inclusive, ultrapassar aí a barreira hematoencefálica, que é a nossa barreira mais seletiva, né? Uma barreira que a gente tem mais seletiva no nosso organismo, ela consegue passar. Inclusive, o mecanismo de ação da dipirona, né, o seu efeito antipirético, está muito relacionado aí com a sua ação a nível do sistema nervoso central, certo? Ela parece inibir aí a COX-3 a nível de sistema nervoso central. Ela é amplamente distribuída, apesar de ser um medicamento com características hidrofílicas, né, ela consegue se distribuir bem. O tempo de meia-vida dela vai variar aí de acordo com a via de administração, como qualquer fármaco, né? Então, a gente tem aqui, vão relevando aí as minhas tomadas de água, tá, pessoal? Porque eu não quis deixar vocês na mão. Então, vou estar parando um pouquinho, pausando aqui para beber um pouquinho de água. Então, por via endovenosa, você pega a ampolinha aqui de Novalgina, né? Quando você vai utilizar a ampola do fármaco para administrar no seu paciente, ela tem uma meia-vida aí de 14 minutos, certo? Já por via oral, 2 a 4 horas. Ela é excretada por via urinária, né? 96% dela que vai ser excretada por via urinária. Ok? Então, por que é importante a gente saber isso? Por que é importante a gente saber qual é a meia-vida do fármaco? Vou falar aqui para vocês. Percebam que a dipirona ela é convertida, tá? Quando chega lá no fígado, ela vai ser convertida em metabólitos ativos. Desculpa, pessoal. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o potencial de conversão da dipirona. Aqui é o metamizol, a própria dipirona. E aí, quando chega lá no trato gastrointestinal, quando ela passa pelo fígado, ela vai ser convertida em um metabólito ativo chamado 4-MAA. Certo? 4-MAA. Logo em seguida, ela é convertida em outro metabólito chamado 4-AA e, por fim, 4-AAA. São nomes extensos que você não precisa decorar, só precisa entender o que é que acontece. Então, vamos lá. Você toma o seu comprimido, sua dipirona, ela vai entrar aí pelo trato gastrointestinal, né? Vai passar aqui por esse processo, ó. Ela chega na circulação enterohepática, aqui no fígado. Lá no fígado, ela vai ser convertida. Assim que chega no fígado, pouco tempo depois, o metamizol é convertido em um composto ativo. Quem é esse composto ativo, pessoal? É o 4-MAA, certo? Então, se você for medir a presença do metamizol quando você administra por via oral no seu paciente, você não vai detectar, porque rapidamente ele vai ser convertido em um metabólito ativo da dipirona, certo? Então, quando você toma a dipironazinha aqui, ó, o comprimido, ele vai ser rapidamente metabolizado no composto 4-AA, ok? Professor Rafa Albuquerque aqui com a gente no Instagram. Grande abraço. Vão me falando aqui no chat também, pessoal. Se está dando para entender. Então, rapidamente, esse metamizol vai ser convertido no metabólito 4-AA. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tomo a dipirona em comprimido, o que pode estar causando aí o processo alérgico no paciente não é nem o metamizol, é o seu metabólito ativo. Justamente, é o metabólito ativo. Por quê, pessoal? Porque o metamizol, ele rapidamente vai ser convertido de uma forma não enzimática num metabólito da dipirona. Então, é esse metabólito que vai diminuir o processo doloroso, que vai diminuir a febre, tá? Diferente de quando você administra por via endovenosa. O que é que acontece por via endovenosa? O metamizol ele fica mais presente no sangue, cerca aí de 1 hora. Ou seja, o comprimido por via oral, o paciente não sentiu nada, mas quando você administra ele por via endovenosa, o paciente rapidamente desenvolve um processo de hipersensibilidade. Por quê? Porque por via endovenosa, quem está causando lá aquele poder, né, de reação de hipersensibilidade é justamente o metamizol que ainda não foi convertido. Por isso que antes da gente administrar qualquer medicamento no paciente, pessoal, principalmente esses medicamentos que são alergênicos, a gente tem que sempre perguntar antes para o paciente.
O senhor não pode estar aqui. A senhora não é alérgica à dipirona, não, né? Já injetando na veia da mulher, certo? Por quê? Porque, principalmente a dipirona, né? Ela vai ter aí um efeito maior de causar essas reações de hipersensibilidade por via endovenosa, justamente porque o metamizol ainda está presente. Daniela, quer fazer uma pergunta? Pode fazer aí pelo chat, tá, pessoal? Que eu estou olhando. Quem está aí no Instagram, quiser fazer pergunta, estou aqui observando os comentários de vocês, tanto no Instagram como também no YouTube. Deu para entender, pessoal, isso daqui? Então, dipirona administrada por via oral, o que é que acontece? Rapidamente convertida em um metabólito ativo. Então, é esse metabólito ativo que vai se ligar na COX, né? Vai inibir a ação da COX-3, vai ter a sua ação lá antipirética, analgésica, e por via endovenosa, o metamizol ele demora mais para ser convertido, tá? No metabólito ativo. Por isso que ele tem aí um poder de causar reações alérgicas maior do que até pela via oral, ok? Vamos passando aqui. E aí, como é que atua a dipirona? Muita gente tem dúvida de como é que atua a dipirona, como é que ocorre o mecanismo de ação dela. A gente tem aqui o nervo, né, ou neurônio aí da dor, chamado aí, onde a gente vai ter receptores presentes, né, na ação desse neurônio chamado de noceptores. Ele vai ter esse papel de captar substâncias, né, que vão induzir e vão passar o impulso doloroso, o impulso elétrico doloroso, que é bradicinina, prostaglandinas, a própria histamina, serotonina, tá? Neuropeptídeos. Então, ocorre aqui uma lesão tissular, por exemplo, né? É liberado aí essas substâncias e desencadeia um potencial de ação para que seja passada a informação da dor lá no centro, que codifica essa dor, né, no nosso sistema nervoso central. O que é que acontece, né? Como é que a dipirona vai agir? Como é que o nosso corpo percebe onde é que está doendo, né? Todo mundo pergunta isso. A dipirona, pessoal, ela tem um mecanismo de ação ainda não totalmente reconhecido, né? Alguns artigos falam que ela age aí por 3 vias, mas não é totalmente aí elucidado até hoje, para vocês terem noção, né? A gente tem aí a dipirona desde 1922 sendo utilizada aqui no Brasil, e até hoje a gente não entende por completo o mecanismo de ação dela. Mas parece, né? O que se tem mostrado hoje na literatura é que os metabólitos, né, do metamizol, da dipirona, que são convertidos, eles se ligam em receptores canabinoides, certo? São esses receptores canabinoides. E quando se liga nesse receptor canabinoide, o que é que vai acontecer? A gente vai diminuir a ativação dos receptores dolorosos, como, por exemplo, esse TRPV1, certo? Você diminui aí a ativação desse receptor doloroso, diminuindo aí o impulso elétrico da dor, como também, né, por inibir COX, você diminui a liberação de prostaglandinas. Diminuindo a liberação de prostaglandinas, você também diminui aí o processo de ativação desse neurônio, dessa resposta dolorosa. Então, a dipirona hoje parece agir como? Inibindo o COX-3. A COX-3 é uma COX que vai ter aí uma ação mais a nível do sistema nervoso central. Então, quando você pensa em dipirona com efeito anti-inflamatório, isso não existe, né? A dipirona ela é usada para quê? Para reduzir a febre, com efeito antipirético, e também para dor. Mesma coisa, mesma ação aí do paracetamol, né? Que também age inibindo o COX-3. Mas além de inibir COX-3, a dipirona ela tem esse efeito analgésico potencializado, porque ela ativa o sistema canabinoide, ela ativa os receptores canabinoides, né? Que nós mesmos produzimos substâncias que se ligam nesses receptores, chamados de endocannabinoides, e ativa também o sistema opioide. Então, esses são possíveis mecanismos de resposta analgésica do metamizol, da dipirona, tá? Tudo bem, pessoal? Vão me falando aí se tá dando para entender, como é que tá. Vamos dizendo aí. Quero ver também a resposta de vocês.
Para a gente ir seguindo. Tá dando para entender direitinho? Se tiverem dúvida, vamos falando. Marli tá dizendo que tá ótimo. A gente tem um pequeno delay aí das respostas de vocês, como eu tô vendo, né? Demora um pouquinho para chegar. Mas é importante para mim que vocês estejam entendendo aí toda essa explicação. E aí eu pergunto para vocês, quem é que causa mais alergia, dipirona ou paracetamol? A gente sempre tem essa dúvida, né? O que é que vocês acham? Vamos falando aí. Quem é que vai causar mais alergia, dipirona ou o paracetamol? O que é que vocês acham? Aí a pergunta que eu fiz também, quem tem alergia à dipirona pode desencadear alergia a outro anti-inflamatório, né? Ibuprofeno, cetoprofeno, outros anti-inflamatórios aí que também são utilizados, podem ter aí relacionado alergia? Estão respondendo aqui que é a dipirona, né? Vamos ver aqui. Isso não é a Marli que está falando, não é a Edinara que está falando. Os artigos já mostram isso, nem a Cláudia, né? Os artigos já mostram isso para a gente, pessoal. Esse aqui foi um estudo que foi realizado, certo? Onde ele comparava o potencial aí de causar reações de hipersensibilidade com os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, você tinha um ácido acetilsalicílico, o próprio metamizol, né? Porque em outros países não é conhecido como dipirona, sim como metamizol. O ibuprofeno, a indometacina, o diclofenaco e o acetamifeno. O acetamifeno nada mais é do que o nosso querido paracetamol, certo? Então, quando você compara a resposta, né, de reações de hipersensibilidade, você percebe que o metamizol, ou seja, a dipirona, aqui, tem um potencial muito maior de causar alergia do que o próprio paracetamol, certo? A gente mostra isso tanto aqui como também na tabela do próprio artigo, né? Ele mostra isso pra gente. O metamizol sendo responsável aí, ó, por reações de hipersensibilidade em 25 dos pacientes, né, que foram no N aí de 340 pacientes que foram observados, mostrando aí reação de hipersensibilidade em 49. O acetamifeno em 45, né? Na realidade, reações de hipersensibilidade em 25 e o acetamifeno apenas em 3, mostrando que realmente o paracetamol, né, não causa tanta alergia como a dipirona. E aí aquela pergunta que sempre vem. Eu sou, né, você aí, profissional da saúde, todo mundo tem aí ciência, fulano de tal é enfermeiro, fulano de tal é técnico de enfermagem. Ele com certeza vai saber farmacologia, então vamos te questionar isso, tá? Vamos te perguntar. Ednária, eu sou alérgico à dipirona, eu posso tomar ibuprofeno? E aí você vai ficar, né, naquela situação. Meu Deus, será que pode? Será que eu vou dizer que a pessoa pode, não pode? E aí, se ele tomar, ele vai ter uma reação de hipersensibilidade. Então, o que é que acontece, pessoal? Muitas vezes, a pessoa que é alérgica à dipirona, ela também pode desenvolver alergia a outros anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Isso acontece por uma outra via, porque eu mostrei para vocês que o que vai desencadear mais essa reação de hipersensibilidade, no caso da dipirona, é a estrutura química dela, que ela tem na sua composição. A presença lá, né, do enxofre e o anel lá de pirazolona. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Estou mostrando para vocês a cascata de ativação de uma resposta inflamatória, onde você vai ter a liberação de fosfolipase A2, né, ativando aqui o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico liberando enzimas, né, que são as COX-1, COX-2, que vai ser liberado aí a partir disso prostaglandinas que vão promover o processo de vasodilatação, né, toda a resposta inflamatória, ativação dos receptores da dor, tá? Quando você toma um anti-inflamatório, como por exemplo o ibuprofeno, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai bloquear a COX-1 e a COX-2. Então, a partir do momento que ele bloqueia isso, pessoal, nada disso daqui vai acontecer. Você vai deixar de liberar prostaglandinas.
Certo? Então, todo esse processo aqui não vai mais acontecer. E aí, o que é que acontece? Pode ocorrer um acúmulo de ácido araquidônico e essa rota ser convertida para cá, ó, para a ativação de leucotrienos. Ok? Ai, meu Deus. Isso. Certo, pessoal? Então, vai converter para cá. Você vai ter um acúmulo de leucotrienos. Com esse acúmulo de leucotrienos, o que é que acontece? Urticária, angioedema, prurido, rinorreia, broncoespasmos. O paciente ele pode vir a desenvolver uma resposta alérgica por uma alteração de rota. Você estava aqui, tomou ibuprofeno, bloqueou a apóxis, mas houve uma ativação de lipoxigenase. Então, a rota foi mudada aqui. Aumentou a liberação de uma outra substância inflamatória, que seria quem? Os leucotrienos. E aí, a partir da liberação de leucotrienos, você vai ter urticária, angioedema, prurido, rinorreia, broncoespasmos, que são respostas inflamatórias, certo? Então, isso pode acontecer. Deu para entender, pessoal? Vamos falando aí que é o tempo que eu estou recuperando. Galera do Instagram. Pronto, a Marli está perguntando aqui, pessoal. Ela tem colegas que utilizam a dipirona associada a outros fármacos, né, como, por exemplo, a dexametasona, e ela não faz porque tem medo de fazer e ter alguma reação, uma interação medicamentosa, né? O que é que eu acho dessa questão de você misturar fármacos? Tem alguns fármacos que podem ser feitos na mesma seringa, porque não são incompatíveis, mas a partir do momento, por exemplo, que você usa uma dipirona, né, vai acontecer o paciente pode desenvolver uma reação alérgica. E o fato de você misturar fármacos pode fazer mascarar, né? Ou seja, o paciente tem uma reação alérgica por um determinado fármaco e você não saber o que é que realmente causou. Então, geralmente eu não recomendo que seja feita essa associação, tá? Não, dá certo, dá certo. Eu prefiro realmente que seja, se você puder, né? Porque a gente sabe que existem situações e situações. Tem gente que trabalha no pronto-socorro, numa UPA, onde existem vários pacientes para serem atendidos ao mesmo tempo, né? E a demanda de atendimento é difícil, poucos profissionais. Como eu falei para vocês, pessoal, estou na ponta também, eu sei o que é que acontece, né? E para dar celeridade, né, o atendimento, você acaba aí fazendo essas misturas, né, administrando as medicações ao mesmo tempo, mas a gente também precisa olhar o outro lado, né? Então, a partir do momento que você se submete a fazer esse tipo de atendimento para dar celeridade, você pode estar correndo riscos, né, o seu paciente não ter efetividade na resposta medicamentosa, desenvolver reações alérgicas, tá? Então, tomar cuidado a respeito disso, ok? Se for para fazer essas associações, sempre checar antes se não tem nenhuma reação de incompatibilidade. Tudo bem, pessoal? Ok? E aí, falando um pouco sobre os efeitos colaterais. Tá aqui, até aqui, deu para entender? Vamos falando aí, por favor. Só vocês mesmos vão fazer dar aula desse jeito. A linha aí falando da dipirona. Certo, pessoal? Então, falando sobre os efeitos colaterais, falando aí da toxicidade, né? A dipirona, ela pode causar alguns efeitos, como náuseas, vômitos, aquela famosa hipotensão. Tem muita gente que tem medo de administrar a dipirona no paciente que está hipotenso, né? Justamente porque ela pode causar aí, como esse efeito, a hipotensão. E aí eu coloquei hipotensão entre aspas, justamente porque não é um efeito da dipirona a hipotensão, né? Essa hipotensão ela pode ser gerada por quê?
Porque quando você está sentindo dor, você tem uma descarga adrenérgica. É normal você liberar mais adrenalina, né, noradrenalina, mediante essa dor intensa. E a partir do momento que você cessa a dor com o uso da dipirona, essa descarga adrenérgica também vai reduzir. E, com isso, a sua pressão também reduz, tá? Então, tem gente que pode pensar, a dipirona, ela causa hipotensão, eu posso usar aí para reduzir a pressão arterial do paciente. Não tem nada a ver isso, tá, pessoal? Essa hipotensão ela é gerada por uma diminuição da dor. Eita Deus, misturar antibiótico com dipirona, complicado. Bezetacil é um fármaco que pode causar também reação de hipersensibilidade, pessoal. Tem várias pessoas que são alérgicas à penicilina. E a bezetacil é também uma penicilina. Estou falando aqui uma pergunta da Adriele, tá, pessoal? Ela perguntou se a dipirona mais a bezetacil conjugada pode, que o médico receitou. Então, quando você usa aí dois fármacos que têm aí o poder de causar uma resposta de hipersensibilidade, é complicado, tá? Você não vai saber se, se desenvolver aí um quadro alérgico, se foi a dipirona, se foi a bezetacil, não vai saber o que foi que aconteceu. Então, a dipirona ela pode causar essas reações alérgicas, né, de rastro cutâneo, choque anafilático. E aí a gente precisa, já teve perguntas, né, para mim dessa forma. Professora, eu tomei dipirona xarope, né, a suspensão líquida, e desenvolveu em mim alergia. Mas quando eu tomei o comprimido, não senti nada. Aí surge aquele questionamento. Será que a alergia foi a dipirona mesmo? Ou foi algum adjuvante, né? Algum excipiente presente aí, por exemplo, na novalgina, tá? Porque a novalgina, pessoal, na sua composição, ela tem o que a gente chama aí de amarelo de tartazina. E aí, esse amarelo de tartazina, em algumas pessoas, pode desenvolver uma reação de hipersensibilidade, tá? Então, às vezes, tomou a dipirona aí líquida, sentiu reações alérgicas, mas quando tomou o comprimido não sentiu nada. Então, talvez não seja ao metamizol a sua alergia. A Aline falando aqui que é alérgica à dipirona e a todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, mostrando aí para vocês esse link, né? Geralmente, quem tem alergia à dipirona tem alergia também a inflamatório não esteroidal, tá? Justamente por aquela outra via, pela outra via de resposta que eu mostrei para vocês. Com um aumento aí da liberação de leucotrienos, né? Já que você bloqueia a COX, bloqueia a COX-1 e a COX-2, você acumula ácido araquidônico e isso daí pode converter para a liberação de leucotrienos. Certo? Não necessariamente, viu, Ednara? A Ednara está perguntando aqui quem tem alergia à dipirona pode ter alergia a um outro fármaco, né? A um antialérgico. Não necessariamente. Ok? E o grande fator, né, que em muitos países a dipirona ela não é aceita é a questão das discrasias sanguíneas, pessoal. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos não é vendido metamizol, não é vendida a dipirona. Em alguns países da Europa também é proibida a venda. E muita gente se pergunta, rapaz, por que no Brasil a gente usa tanto? É um dos fármacos mais utilizados e nos Estados Unidos não. Aí acaba tendo relacionado a isso, pessoal, mais aí uma discussão também de indústria farmacêutica, né? Porque, como eu falei para vocês, a dipirona ela surgiu aí na Alemanha e o paracetamol, o acetamifeno, nos Estados Unidos. Então, em algumas situações, né, ocorrem essas brigas de indústria farmacêutica querendo aí levantar a bandeira do seu fármaco. Mas, se a gente for pensar, a própria OMS já falou, né, que o nível, a porcentagem do paciente vir a desenvolver discrasias sanguíneas é muito pequena com o dipirona. E você tem outros fármacos que também podem causar isso, como a própria clozapina, né, como antipsicótico. Tanto que pacientes que utilizam clozapina, né, não é tão recomendado utilizar dipirona, porque pode potencializar a reação aí de agranulocitose, certo? Que aí A quer dizer 100 grânulos, né, e aí pode diminuir a produção de algumas células, como basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Ok, pessoal? E aí as reações cutâneas, que são mais presentes, né, quando o paciente tem uma reação de hipersensibilidade, seria o rash cutâneo, a própria síndrome de Stevens-Johnson, né, como eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, e a síndrome de Lyell, que é chamada de necrólise epidérmica
tóxica. Ela é muito parecida com a síndrome de Stevens-Johnson, só que a extensão dela é bem maior. Né? A síndrome de Stevens-Johnson ela é mais pontual em algumas partes do corpo, e a síndrome de Lyell, ou a necrólise epidérmica tóxica, ela amplia aí mais em demais partes do corpo, ok? Eita, é o pessoal só tirando as dúvidas aqui dos kits, né? Usa dipirona mais Plasil, mais corticoide. É aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? A gente precisa ver essas reações aí, ver se há incompatibilidade entre esses fármacos, tá? Antes de administrar. Contar com a ajuda aí dos nossos colegas farmacêuticos, certo? Eu já passando aqui o negócio. Ok? Quem tem disponível, né? O farmacêutico para ajudar, a gente pode contar com o auxílio deles. E aí, falando sobre as contraindicações, né? Que público não seria interessante usar dipirona, pessoal? Crianças menores do que 5 quilos, né? Porque se essa criança vier a ter reação de hipersensibilidade, a questão também relacionada aí à granulocitose não é interessante, tá? Então, crianças aí menores de 3 meses, com menos de 5 quilos, não é indicado. Idosos debilitados, que são aqueles cardiopatas, nefropatas, que são um público mais comprometido, né? Se vier ter alguma reação de hipersensibilidade, também vai ser aí mais complicado a reversão, né? Porque ele já tem essas doenças de base associadas. Gestantes, por que gestantes, pessoal? Porque vai que essa gestante tem uma reação de hipersensibilidade. Vai que essa gestante desenvolva uma síndrome de Stevens-Johnson com o uso de pirona. Ninguém vai querer isso. Então, já para evitar, né, ninguém sabe quem é que vai ter. Tem gente perguntar, eu não posso tomar de pirona, né? Eu sempre tomei. Reação de hipersensibilidade, ela não tem, ela não fala, não tem dia nem hora, né? Ela pode acontecer, certo? Não tem como você predizer quem é que vai ter ou que não vai ter reações alérgicas a esse fármaco, tá? E outra coisa, não é se, tipo assim, eu tomo 1 grama ou eu tomo 500 miligramas, tanto faz. Não tem, a reação de hipersensibilidade, ela não está ligada, pessoal, a miligrama do fármaco. Você se expôs, o seu organismo gera uma resposta imunológica, ativa aí linfócitos, né, a liberarem anticorpos, como a IgE, para ativar o mastócito a liberar histamina. E aí, quando ocorre a desgranulação mastocitária, a liberação de histamina, o que é que acontece? Vasodilatação, broncoconstricção, certo? O edema, né, mediado aí essa vasodilatação. Todas as reações que a gente já conhece, né? Ok? E outra característica também, outras contraindicações da dipirona é justamente o quê? Pacientes com distúrbios hematopoéticos. Então, aquele paciente que tem aplasia medular, trombocitopenia, doenças hemolíticas, que faz uso aí de imunossupressores, certo? Porque já vai ter o comprometimento aí, se ele vier a ter alguma reação de hipersensibilidade, né, relacionado aí também à questão da agranulocitose. Então, já é um paciente que está comprometido. Então, por exemplo, aí, o paciente oncológico, o paciente em tratamento aí de leucemia, né, que já há um comprometimento aí nas células, né, na produção de células medular, você vai ter, prescrito para esse paciente o uso da dipirona. Não é recomendado, né, justamente porque se ele vier a ter aí processo de agranulocitose, né, já vai comprometer ainda mais a condição dele. Pode, a Ana Cássia está perguntando aqui se pode desenvolver reação de dipirona mesmo já tendo tomado várias vezes antes. Pode, né? Você pode, a partir daquele momento, desencadear uma reação de hipersensibilidade, pessoal. Certo? Tem gente que nunca foi alérgica a camarão. Um belo dia come camarão e desenvolve uma reação alérgica. E aí o que eu mostrei para vocês, às vezes a pessoa tomou a vida toda de pirona por via oral, quando toma por via endovenosa, desencadeou uma reação alérgica. Justamente porque eu mostrei para vocês, né? O metamizol, ele fica muito mais presente quando você administra ele por via endovenosa do que quando você toma por via oral. Ele logo é convertido aos seus metabólitos, tá?
Então, ela pode vir a desenvolver reação alérgica sim, ok? E aí, desenvolveu reação alérgica, o que é que a gente faz, pessoal? Você vai tomar as medidas de suporte, né? Eu não tenho antagonista para dipirona, não existe antagonista para dipirona. Então, você vai ter as suas medidas de suporte, que seriam o quê? Usar anti-histamínico, glicorticoide, administrar adrenalina, tá? Para tentar reverter esse quadro de hipersensibilidade. Tá? Você estava em casa, a pessoa começou a ter uma reação de hipersensibilidade, corre para o hospital, corre para a UPA, corre para o pronto-socorro, tá? Porque ela precisa aí, ser atendida urgentemente. Exatamente. Ela falou aqui dos kits porque as reações surgiu aí essa reação, tá? Principalmente naquela associação que eu falei sobre a penicilina benzatina com a dipirona, né? São dois fármacos que têm um potencial aí de causar hipersensibilidade. E aí já tem sendo desenvolvido, pessoal, alguns estudos para detectar aqueles pacientes que têm uma maior chance de desenvolver essas reações de hipersensibilidade. Esse aqui é um estudo de 2020, um estudo multicêntrico, né, onde eles pesquisaram o aparecimento de genes que estão correlacionados com, por exemplo, a granulocitose, né, que é o que a indústria farmacêutica sempre levanta nesses países que não aceitam metamizol. Não vamos aceitar o metamizol porque ele pode causar granulocitose, né? E aí lá na Europa mesmo, né, que tem alguns países que não é utilizado, eles começaram a fazer pesquisas justamente para ver quais são as pessoas que podem, né, desenvolver a granulocitose com o uso da dipirona, com o uso do metamizol, tá? Mas é o que eu falei para vocês. Se você for pensar, comparar o uso da dipirona, promovendo aí no paciente o aparecimento de granulocitose, é muito menor do que com o uso do paracetamol desenvolvendo hepatotoxicidade. Apesar dessa hepatotoxicidade do paracetamol, ela só surgir a partir de altas doses, né? Mas como em muitos países o uso ele é indiscriminado, né? Inclusive aqui no Brasil, tem gente que toma todo dia paracetamol, acaba que o potencial de causar hepatotoxicidade passa a ser muito mais forte do que a granulocitose do... Ai, saiu aqui, será? Vocês estão vendo, pessoal? Na apresentação ainda?